A paz do Senhor, eu sou a Star Mendes, aqui do canal Star Mendes Educação Cristã. Quero ler com vocês carta de Tiago, capítulo 4 e versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Amém. Sim, nós temos aqui a carta de Tiago, que é uma carta que traz inúmeros conselhos práticos para a vida cristã. Outros sim. Esse versículo, ele chama muita atenção, né? Porque é uma pergunta, tá falando da onde que vem as pelejas, as guerras. Mas que guerras, que peleja? Sim, sim. Aqui nós estamos vendo essa questão aqui bem, né, de forma mais detalhada nos decorrer dos outros versículos. Então aqui tá falando, ó, cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreeis e nada tendes, porque não pedes. Pois é, nós estamos falando sim, né, daquela questão lá do o que tem em vosso coração, afinal. Uma frase. Eu falo o que eu penso. Até que ponto que você pensa e o que você anda falando tem agradado ao Senhor de fato? Pois é. Outra coisa. Contendas, amargura, invejas, maledicência. O que tudo isso significa? Aonde que está armazenado tudo isso daí que eu tô falando? E como que ele está sendo divulgado? São sentimentos que estão, sabe onde? Tiago, capítulo 3. Carta de Tiago, capítulo 3, versículo 14. Olha o que diz. Mas se tendes amargura, inveja e sentimento contencioso em vosso coração. É do coração. O Senhor Jesus diz que o que sai do coração do homem é o que o contamina. E como que está o seu coração nessa manhã? Tiago vai dizer também, capítulo 4 e versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. E vós de duplo ânimo, purificai os corações. Duplo ânimo. Outro sim. Sentimento faccioso, de contenda, de separação. Sim. Muitas e muitas pessoas, elas estão nessa situação. Outro sim, se você conhece o que é o bem e o mal, o que é o bem e o que é o mal, e continua praticando o mal, porque contenda é mal. Sentimento faccioso é mal. Inveja é mal. Né? Pensar, fazer e falar, ou pensar, falar e fazer. Pois é. Depende de nós. Outros sim, da onde vem a sua sabedoria? Você age com sabedoria quando você fala o que você pensa? Eita, Jesus. Pois é. A palavra diz que, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal, diabólica. Qual sabedoria? A que foi lida aqui no versículo 14 do capítulo 3. Inveja, amargura, orgulho, soberba. Não é de Deus. Temos que fazer como o salmista, né? O rei Davi fala no Salmo 51. Ó Senhor, cria em mim um novo, o quê? Cria em mim um novo coração. Um coração puro. Sim. Temos que praticar o bem. Outra coisa também. Carta de Tiago vai falar a questão, né, do nosso comportamento. Entre eles a questão da língua, né? A questão do falar. Então, por isso que eu falei, o pensar, o fazer, o falar. E esse negócio de, eu falo o que eu penso, mas o que você pensa tem causado dor em alguém? O que você pensa está sendo dito
com zombaria a respeito de uma situação muito séria que alguém bem próximo de você está passando ou já passou, o que você fala e o que você pensa. O que você pensa é o que você fala. Você fala o que você pensa. Tá causando contenda? Divisão na família? Tá causando ali desconforto no ambiente de trabalho? O que você fala, o que você pensa, tem causado divisão, dúvidas, orgulho, amargura. Temos que tomar muito cuidado com esse negócio de falar o que pensa. Tem assuntos que não devem nem ser mais comentados. Quando você vai fazer uma visita para alguém, quando você vai na casa de alguém, ou quando você vai fazer uma visita em algum lugar, você não tem que estar tocando em assuntos que você sabe que já está encerrado na vida daquela pessoa. E você fica ali, ó, fazendo contenda. Isso é contenda. Outro sim. Aqui, ó. Zombaria, insensibilidade, a ira. Por que guerrieis? A ira. As pessoas ficam lá, eu falo o que eu penso. Aí pega lá o seu celular, o seu tablet, o seu computador, ou, enfim, a sua forma de comunicação e põe de forma pública expondo a dor do outro. E ainda com zombaria, com emojis, enfim, tem de tudo, né? Eu falo o que eu penso, tá ofendendo alguém? Então você vai ter que repensar a sua forma de pensar. Sim, é bíblico. Provérbios 6, versículo 19, é muito claro. Deus abomina a falsa testemunha, as mentiras, abomina a contenda. Quem fica causando contenda. Comentários maliciosos. Sabe comentários maliciosos? A pessoa fica fazendo uns comentários sobre um assunto que já está encerrado e fica trazendo à tona más lembranças. Para que isso? É uma guerra interna. Mas a palavra de Deus diz assim: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Purificai os corações. Limpai as suas mãos. Humilhai-vos ao Senhor, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sim, o pecado não pode ter domínio sobre você. É você que tem que ter o domínio sobre o pecado. Então, se você falou uma coisa desagradável, sabendo que estava ofendendo o próximo, seja ele quem for, você está em pecado sim, porque você sabe o que você está fazendo. Tem intenção má no que você está fazendo. Então, vamos pedir ao Senhor nessa manhã que Ele crie em nós um novo coração, um espírito reto. Reto a gente lembra do quê? De justiça, de praticar a justiça. Sim. Né? É uma guerra. As pessoas, né, vivem guerreando contra os seus próprios sentimentos e ficam se envolvendo em situações que causam dor aos outros e a si mesmo. Porque não consegue ter, sabe o que? Autodomínio, domínio próprio sobre suas próprias emoções. E a Bíblia nos ensina que precisamos ter domínio próprio sobre as nossas emoções, sim. Então, só relembrando o que está escrito aqui, Cartas de Tiago, vamos guardar essa palavra e praticá-la, né? Porque a palavra de Deus precisa ser praticada dia após dia, praticada dia após dia. Aí diz assim, ó, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós.
Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Duplo ânimo fica cocheando em dois pensamentos, em cima do muro, sabe? Isso é falsidade. Falsidade também é pecado. E purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Convertei-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Aí depois, Tiago ainda diz assim, versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és? Que julgas a outro. Entendeu? Eu falo o que eu penso. Cuidado, então fala para si mesmo. Fala primeiro para Jesus o que você tá pensando. E aí depois você escuta a voz do Senhor antes de ficar postando opiniões degradantes sobre, às vezes, a dor do outro. Porque na maioria das vezes a gente vê isso, né? Infelizmente. Então vamos parar de ficar guerreando com as más emoções, né? Amargura, soberba, orgulho. Porque eu posso. Não, você não pode. Não pode. A palavra de Deus deixa bem claro. Não pode. Não pode ficar ofendendo quem você quer, zombando das situações, das pessoas, da forma como você quer. Não pode. Não pode. Né? Vamos pedir ao Senhor nessa manhã que purifique os nossos corações. Deixar o nosso coração limpinho de toda mágoa, de todo ressentimento, de toda inveja, de toda cobiça. Deus limpar, né? De toda maldade. Porque quando nós pegamos a nossa boquinha, quando nós pegamos tudo que tem dentro do nosso coração e simplesmente lançamos as palavras, elas não voltam mais. E se o que está aqui é contra a vontade do Senhor e não agrada ao Senhor, então não é bom. Então que possamos hoje não ser pedra de tropeço na vida de ninguém, mas sim sermos instrumentos na mão do Senhor, né? Que Deus abençoe a todos.